Olá, sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast Gente para Negócios, histórias que nos fascinam. Mais uma vez agradecendo ao nosso amigo Thiago Santos, que fica ali nos bastidores cuidando de tudo. Graças a Thiago é que tudo funciona. E é com alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês, Rogério Babler, e dessa vez entrevistando um amigo do coração que eu conquistei nesse ambiente de educação corporativa, de treinamento e desenvolvimento. Meu amigo Cleidson Gonçalves, seja muito bem-vindo. Obrigado, Babler. É um prazer estar aqui, é uma honra receber seu convite. E vamos bater um papo aí bem gostoso. É um prazer demais estar aqui. Que legal, e eu estou muito feliz que você aceitou nosso convite. Para quem não sabe, o Cleidson trabalha na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, não é isso, Cleidson? É isso aí, na BTD, trabalho hoje como head de conteúdo e a gente tenta oferecer para o mundo corporativo o máximo de qualidade possível aí. Conta um pouquinho, para quem não conhece, o que é head de conteúdo? É como se fosse um coordenador, né? Eu faço a coordenação de tudo que a gente pode oferecer, seja para nossos associados ou para mesmo quem nos segue. A função da BTD é ser um hub, né, nessa área de T&D, onde faz a conexão entre aqueles que necessitam do conteúdo com aqueles que oferecem conteúdo. As empresas que estão querendo contratar algum treinamento, algum workshop, a gente faz a ligação com essas empresas que oferecem isso. Claro que a BTD, junto para os seus associados, a gente também oferece workshops, visitas técnicas, além do nosso congresso, que é o CBTD, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Hoje, o maior congresso de desenvolvimento de pessoas da América Latina. Aliás, pessoal, eu comecei tudo errado aqui, né? Porque primeiro eu começo perguntando da pessoa, sobre a pessoa, mas já engatamos aqui. Para você que não conhece o CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, você está perdendo tempo. Ali é o hub onde grandes empresas da área de educação corporativa estão. É ali onde esse grupo, inclusive, se conecta um mês antes, todo ano, no congresso lá nos Estados Unidos, que é o ATD. Boa parte desses congressistas, expositores que estão lá colocando seus negócios, estão nos Estados Unidos. Então tem uma troca muito grande, liderada pelo Igor, né, que trabalha com o Cleidson. O Igor liderando essa delegação brasileira lá nos Estados Unidos, que é o ATD, Association for Talent and Development. E aí o CBTD tem ficado cada dia mais emocionante. Eu nem ia falar do ponto de vista funcional, porque isso já é praxe, mas do ponto de vista emocional é muito legal. Tem muita coisa lá, né, Cleidson? É muito bacana, a energia é sensacional. A gente procura trazer muito conteúdo. Para ter uma ideia, esse ano a gente teve mais de 10 mil inscritos, mais de 200 atividades em 3 dias de eventos. Além da Expo, como você comentou, que são grandes fornecedores aí da área de treinamento e desenvolvimento para todos que estão na área ou que estão interessados em migrar para a área de treinamento e desenvolvimento das grandes empresas. Muito bom, muito bom. E se você quiser depois se conectar com o Cleidson, pode saber mais como se associar com a BTD, não é verdade? Com certeza, só entrar em contato com a gente. Isso, e também como participar do CBTD e assim vai. Tem muita coisa e não rola só uma vez por ano, tá, pessoal? A BTD tem atividades o ano inteiro, não é verdade, Cleidson? É isso, a gente tem alguns eventos quase semanais, outros são mensais, literalmente, além do próprio congresso, que é uma vez por ano, no mês de junho. Né? Quem tiver mais interesse, acessa lá o nosso site, abtd.com.br. Muito bem, então vamos lá agora, voltando à fita. Sim. Agora já pegaram minha idade, né, Cleidson? Caramba, voltando à fita foi demais. Sou da época da fita também. Voltando à fita, nós vamos perguntar, quem é Cleidson na visão de Cleidson? Cleidson é o pai de duas princesas maravilhosas, a Catarina e a Camila, esposo, marido, companheiro da Priscila, uma pessoa apaixonada por aprendizagem, apaixonada por querer ajudar as pessoas nesse segmento de ensino, educação, tanto acadêmica quanto corporativa. Cleidson é um cara que gosta de se divertir, mas embora seja caseiro, né, ao mesmo tempo eu gosto de ficar em casa, mas também gosto muito de viajar. Se eu pudesse conhecer o mundo, estaria cada mês num país diferente. Enfim, é um cara que eu costumo dizer, precisar de algo que eu possa ajudar,
irei ajudar com todo o prazer, de olho fechado. Você se formou em quê, Cleidson? A minha primeira formação é artes gráficas. Que legal. Fiz Senai. Senai. Eu fiz o antigo técnico profissionalizante. Que era ali na Moca, é isso? Na Moca, isso. Senai de Artes Gráficas. Ali na eu Rua prestei esse Bresser. Senai. Só que aí eu prestei a ET Lauro Gomes também em São Bernardo do Campo tá. e acabei indo para lá. Eu fiz 2 anos de curso de aprendizagem, mas depois veio o curso técnico, né? Quase 4 anos. Então passei a minha adolescência inteira fazendo artes gráficas. Depois disso, fiquei 1 ano na indústria, pegando experiência. Mas apesar da idade com pouca experiência do mercado, fui chamado para ser instrutor do Senai. Fiquei lá 10 anos, passei de instrutor para técnico de ensino. Aí tive a oportunidade de sair para dar aula para o ensino superior. Né? Fui para o primo do Senai, que é o Senac. Ali dei aula de produção gráfica até migrar para a área de gestão. Né? Então fiquei nesses 2 ramos aí, tanto de gestão de negócios quanto artes gráficas ainda, até chegar no mundo corporativo hoje na BTD. Que legal. Então foi uma experiência bem bacana em sala de aula no mundo acadêmico. E eu estou procurando sempre trazer minha experiência para a educação corporativa para poder entregar o melhor possível. Ou seja, esse negócio de ensinar está no seu DNA desde criancinha, é isso? Tá, é minha paixão. Eu costumo dizer que eu tentei sair da área de ensino, eu fui empreender uma época aí, mas o destino quis que eu voltasse para essa área de educação. Não tem o que fazer, não tem como sair dela. Ô, Cleidson, essa história eu já ouvi, mas a galera não ouviu. O que é esse seu lado empreendedor? Conta pra gente. Pois é, eu tive 2 oportunidades de empreender. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava já no Senac como professor, né, professor universitário, e também dava aula na FMU. Na FMU eu dava aula de produção gráfica. Eu tive a oportunidade de abrir uma franquia da Cacau Show. Né? Fiquei lá há pouco tempo, porque eu tive um problema de sociedade, acabei abrindo mão. E, ao mesmo tempo que eu tive mais tempo, vamos dizer assim, eu fui promovido no Senac para a área de gestão. Né? Estava andando em paralelo. Estava andando em paralelo. Se desse certo, a ideia era abrir mão do mundo acadêmico e ir para a de empreendedorismo. Como não deu certo aquela parte de empreendedorismo, voltei para 100% para a acadêmica. Fui promovido para a área de gestão, mas sem sair da sala de aula. Depois de 13 anos de Senac, fiz a loucura de pedir demissão para empreender de novo, uma área totalmente diferente. Né? Foi uma padaria. Nossa Senhora, que arrojado, hein? 1 ano ali de batalha, porque quem empreende sabe que não é fácil. Padaria, então... Isso foi quando? 2022. 2022, caramba. 2022. Recém saindo de uma pandemia, né? A gente estava mais ou menos ali, ainda tinha muita gente dentro de casa, né? Preocupada, tinha muitas regras ainda. Né? Eu lembro que naquela época a padaria não entrava nas regras por ser um serviço essencial. Mas foi 1 ano de muita batalha, teve as coisas boas também, as coisas ruins. Até que eu tinha que escolher ou viver aquela vida sem vida, né? Ou passar para frente e fazer algo diferente. Né? Foi aí que eu vendi, eu estava de férias, curtindo um merecido descanso. E eu fui chamado para auxiliar na implantação do novo ensino médio que o Temer implantou na Fundação Bradesco. Né? Uma amiga estava trabalhando lá como coordenadora, me chamou, mas fiquei pouco tempo lá. Fiquei somente 6 meses nesse mundo do ensino médio e resolvi querer ir embora do país. Só que nessa organização de ir embora, né, fui visitar o Igor da BTD, papo vai, papo vem, ele me chamou para trabalhar com ele ali durante 3 meses. Eu lembro que era um mês entre agosto e setembro, ficaria até o final do ano. E agora esse mês de setembro completo 3 anos de ABTD. 3 anos 3 já? anos, 3 Nossa, anos. como o tempo voa. Aí, ou seja, toda vez que eu quis sair da área do ensino, de educação, eu tive que voltar, querendo ou não. Mas me diga aí, o que levou você, quais foram os pensamentos, as emoções, falar, eu vou sair de um lugar quentinho onde eu estou 13 anos trabalhando e vou montar uma padaria? É a tal zona de conforto que não me sinto confortável, de verdade. O Senai, por exemplo, eu pedi para sair, para ir para o Senac. Ali eu cheguei no limite, né, de crescimento mesmo. Ali eu estava numa zona de conforto gigantesca, porque eu tinha estudado, era como aluno, já tinha 10 anos como instrutor técnico de ensino, eu conhecia todo mundo. Né? Inclusive, naquela época, eu tinha estabilidade. Né? Eu fazia parte da CIPA, eu não podia nem ser mandado embora. Então, eu podia ficar sentadinho ali, quietinho, que ninguém ia mexer comigo. Mas eu sentia falta de desafios.
né? Tanto é que eu fui atrás de novos desafios e encontrei a oportunidade de dar aula para o ensino superior, já que lá no Senai era apenas para o curso técnico de aprendizagem, né? A maioria adolescentes. Então era um momento diferente. Arrisquei, né? Tanto é que eu entrei trabalhando com menos aulas, recebendo menos, porém que aquele desafio muito maior, aquele ali me alimentou muito. Chegou um momento no Senac a mesma coisa. E eu sempre gostei dessa área de gestão, de empreendedorismo. Tanto é que dentro do próprio Senac acabei migrando de curso. Saí da área de design, produção gráfica, para a área de gestão. E sempre querendo montar alguma coisa diferente. Tive a oportunidade de abrir uma franquia. E depois de alguns anos, a oportunidade de adquirir uma padaria, né? Então foi mais pela coragem de ser empreendedor do que pelo negócio em si, né? Se você parar para analisar, tanto uma Cacau Show quanto uma padaria não tem nada a ver com a função que eu tinha ou com a profissão que eu tinha de artes gráficas. E aí vamos conectar com o tema aqui, que o nosso tema principal é aprendizagem em tempos de IA, né? Certo. O que te levou de competência para falar assim, eu vou para o empreendedorismo, eu vou abrir essa padaria, eu vou fazer acontecer. O que você aprendeu nessa jornada que antecedeu a tua ida para o ambiente empreendedor, que falou assim, isso aqui me ajudou muito, isso me capacitou, isso me impulsionou para o negócio que eu estava me inserindo? A sala de aula. Eu costumo dizer que a sala de aula, o professor está na sala de aula e não está dividindo conhecimento, pelo contrário, ele está multiplicando conhecimento. Da mesma forma que ele está ensinando, eu acho que ele está aprendendo muito mais. Ali ele precisa aprender gestão de pessoas, gestão do conhecimento, né, postura, enfim, tem diversas áreas ali inconscientes que você acaba tendo que trabalhar. E ainda mais a vontade de empreender, ali eu tive a oportunidade de colocar em prática aqueles comportamentos, aqueles conhecimentos na padaria. Ali tinha que fazer também gestão de pessoas, tinha que fazer gestão de conhecimento, né? Gestão de negócios em si. Então, a experiência ao longo de todos esses anos de sala de aula fez com que eu pudesse empreender e com certo sucesso. Graças a Deus, acabei tendo um certo sucesso. E, ao mesmo tempo, você saindo do ambiente de empreendedorismo e agora na BTD, por exemplo, o que o ambiente de empreendedorismo te ensinou e você levou consigo para a BTD? Principalmente lidar com as pessoas. Então, numa sala de aula, teoricamente o professor que manda, né? No empreendedorismo é o cliente quem manda, né? E hoje na educação corporativa eu percebo e tenho essa certeza que ninguém manda. Né? Boa. Acho que os dois lados ali têm que se entender para poder oferecer de fato o que o mercado está precisando e o mercado pedir de fato o que está sendo oferecido. Se tiver conflito, a coisa não anda. E indo para o ponto principal, o que você vê dessa questão da inteligência artificial? Porque quando a gente vai, eu inclusive estive na ATD, né, você vê muito o pessoal já falando dos prompts, dos agentes e assim por diante. E parece que para quem está começando é uma linguagem tão distante que as pessoas ficam com vergonha até de perguntar. Vamos desmistificar um pouco isso? Como é que a inteligência artificial realmente pode agregar valor no ambiente de trabalho? Primeiro, eu vejo que o IA está hoje para nós como esteve a internet nos anos 90. Ou seja, não tem mais volta. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, o que vai acontecer amanhã, mas não tem mais volta. Dentro da aprendizagem, até hoje, eu sou da época que eu peguei essa migração da internet, surgimento da internet, para a sala de aula, e muitos professores eram contra o uso da internet. Ainda são alguns, poucos, mas ainda tem. E o IA está acontecendo a mesma coisa. O pessoal acha que o IA prejudica o aluno, vai fazer com que ele pense, com que ele aprenda, ou coisa assim. Eu já vejo ao contrário. O IA ele pode ser benéfico tanto para o aluno e principalmente para o professor. Vou dar um exemplo aqui. O que faz um aluno, isso desde a nossa época, questionar o professor, é quando ele vê um conteúdo... Não, peraí, só um pouquinho. Na nossa época,
para a galera que está nos ouvindo, o que é a nossa época? Vamos lá, nos anos 80. Isso. Isso, mais ou menos. O Cleiton está com 48 anos, eu com 49. Né? Então, a nossa época é quando aos 10 anos a gente estava com 7, 8 anos na década de 80. Né? Isso. Mas vamos, anos 80, anos 90, quando a gente via um conteúdo, e até hoje ainda existe isso, a pessoa perguntar aonde eu vou usar isso? Né? Para que eu estou vendo isso? E eu acho que, independente da idade, lógico, principalmente na fase adulta, quando você vai ensinar algo, é você mostrar o porquê e para que ele está aprendendo aquilo. E a IA te ajuda com isso. Né? Por exemplo, não importa qual é a sua disciplina, não importa qual é o seu conteúdo, qual é o seu treinamento, né? Qual é o seu curso. O ChatGPT, por exemplo, ele pode te ajudar a trazer cases reais, né? Exemplos bem bacanas que você pode trazer dentro do conteúdo que você quer passar. E quando você mostra o porquê e para que aquele aluno está aprendendo, com certeza vai chamar mais atenção. Eu lembro, antes do ChatGPT, toda vez que eu trazia exemplos, principalmente pessoais de vivência, o aluno já acordava. Todo mundo quer saber, é curioso em querer saber o que está acontecendo na vida alheia, no bom sentido, seja na vida do professor, na vida de uma empresa, na vida de uma situação. E então o professor, ele fazendo uso do IA para isso, vai ajudá-lo a ter mais engajamento dentro de uma sala de aula. Independente se é um curso rápido, um curso longo, um treinamento, não importa. Então, eu particularmente sou a favor de toda a tecnologia. Né? O pessoal fala, pô, o IA vai acabar roubando a profissão do professor ou de um treinador. Né? Eu não vejo isso, pelo contrário. Até mesmo porque, imagina a seguinte situação, tem um robozinho na sala de aula, explicando um conteúdo, só que se não houver uma emoção na explicação, não vai dar certo. Quando o professor, por exemplo, interage com o aluno, ele brinca com o aluno, ele traz exemplo, ele chama atenção, dá uma parada, do nada ele começa a conversar coisa que não tem nada a ver com aquele conteúdo, depois volta. Isso faz com que haja uma interação muito mais bacana, auxiliando na absorção do conhecimento por parte de quem está aprendendo ali. Acho muito bacana. Eu tenho, inclusive, conversando com clientes, né? Por exemplo, outro dia estava ofertando um trabalho de planejamento estratégico para um cliente e eu mencionei com ele, falei, olha, se você precisar de metodologia para fazer planejamento estratégico, é óbvio que a gente tem que ter metodologia, né? Mas se você precisar da metodologia pura, hoje em dia, porque antes a gente falava, dá um Google, Sim. Hoje você coloca numa IA, num Gemini ou num ChatGPT, enfim, não interessa o nome da inteligência artificial, e vai te trazer um método. Sim, em segundos, é só você fazer a pergunta, por favor, me dê um método para fazer planejamento estratégico para o segmento tal e assim por diante, e ele vai ser preciso, cirúrgico. E eu comento com os clientes que, na verdade, o que está o diferencial, então? Por que contrataria, no caso, nós aqui na MH Consult? É a capacidade que a gente tem de interagir para identificar gatilhos subconscientes Exato. Naquelas tomadas de decisão. Que não está numa resposta, mas está num olhar. Em um comportamento. Está num gesto, enquanto um dos executivos fala e os outros dois se entreolham. E aí você percebe, tem alguma coisa aí que vai sabotar e essa sabotagem é velada. E, de novo, nós não estamos falando que é o bem contra o mal, os certos contra os errados, não. São as relações sociais. E eu acho que esse é o nosso papel em relação a isso. Porque fazer o planejamento estratégico, fazendo analogia, é como o processo de aprendizagem, seja no ambiente escolar ou dentro do ambiente corporativo. Não é verdade, Cleiton? Com certeza. Uma coisa que o IA jamais vai trazer. Por exemplo, você está dando um treinamento e você traz um case de uma experiência pessoal. Aquela experiência pessoal, às vezes, é a dor que o aluno está tendo ali, né? O colaborador, não importa. E um sistema automatizado não vai trazer isso. Ele vai trazer aquele conteúdo puro, né? Sem a emoção. E quando eu falo emoção, não é sentimento, é emoção como um todo. Né? O Rogério está conversando aqui comigo, ele está falando e é natural que o cérebro vai e volta nos pensamentos e ali tem um gatilho, tem um insight que pode ajudá-lo muito a curto, médio, até mesmo a longo prazo. Isso num sistema artificial não vai acontecer. Então, o IA é legal, é bacana, mas tem que saber usá-lo também.
Por isso que eu não concordo com algumas profissões que o pessoal afirma que vai sumir por causa da inteligência artificial, entre elas professor. Eu li em algum lugar das 30 profissões que vão sumir por causa do IA, e ali estava o professor. Eu não concordo porque acho que hoje, né, se você pega, por exemplo, uma aula de 1 hora no YouTube, você tem lá. Mas será que você consegue ficar 1 hora ali de fato aprendendo, absorvendo aquela informação e transformando em conhecimento? Diferente de uma pessoa ali, um ser humano. O ser humano ele vai dar a explicação de uma forma que você pode interagir, você pode interromper para perguntar, tirar sua dúvida ali e levar para um caminho diferente, onde às vezes a maneira que está sendo explicada faz com que o aluno entenda melhor. Exemplo, você explicou um conteúdo X ali, o aluno, professor, não entendi. Aí você vai lá e explica de novo de uma forma diferente. Ainda não entendi. Aí você vai lá uma terceira vez, você explica. Já, se você tiver um sistema automatizado, isso não vai acontecer. Ou uma gravação no YouTube. Você não vai ter 3 explicações do mesmo assunto para que a pessoa possa entender de uma forma ou outra. Então, eu concordo com você quando fala que o IA não traz essa interação. Eu vou até fazer uma analogia, né? Eu recentemente fui apresentado para uma banda de inteligência artificial. Tá. The Velvet Sandal. Para quem quiser, vai lá no Spotify, The Velvet Sandal. Tia, anota aí, por favor, para depois a gente escrever lá no conteúdo. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo é a 4ª maior cidade no mundo que já está seguindo essa banda. Oh, legal. Não se sabe quem criou a banda. A pessoa ainda não se expôs. Ela não se manifestou. E está fazendo de propósito isso, inclusive, para gerar o burburinho. O som é fantástico. É animal, é uma delícia ouvir a música. É uma mistura de Pink Floyd com alguns rocks dos anos 70. O Pink Floyd também está nessa época, mas outros rocks dessa época. Os clássicos. Os clássicos, assim, ó, é uma delícia. Tem uma balada de violão, depois entra uma guitarra, enfim. Muito bom. Só que, o que acontece quando a gente é apaixonado por uma banda? Você quer ver a banda. Você quer ver a banda, você quer ir no show, né? E isso, o que você vai pôr lá? Um videozinho de artistas artificiais no telão rolando? Não tá faltando um pedaço. Sim. E aí, por isso que eu queria fazer essa analogia e ver o que você acha a respeito. A minha visão, a minha humilde visão, porque eu não sou um estudioso de inteligência artificial, eu sou um usuário. A minha humilde visão, Cleidson, é o seguinte... o vídeo que a gente gravava, e nós temos vídeos gravados na MH, inclusive, que a gente ficava aqui investindo uma super energia para ter um conteúdo assíncrono, assim por diante, eu acho que essa parte realmente pode ser feita por uma inteligência artificial. Está cada vez melhor para fazer isso. Você digita o texto lá, põe tua fotinho, de repente seu rosto vai estar mexendo. Sim. E parece que é você que está falando. Agora, exatamente onde você falou, não vai dar. Que a capacidade de a gente ouvir uma pessoa se manifestando, demonstrando uma certa ansiedade, insegurança ou qualquer tipo de emoção em relação àquele sistema ou àquele conteúdo que você está trazendo, e a capacidade dela realmente olhar para aquilo e falar assim, puxa, como é que eu ajudo essa pessoa a aprender de forma diferente? E aí submeter ela, mesmo que na sala de aula, a experiências. Né? Então, essa parte, eu entendo que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, ficar no lugar dos humanos. O que você acha disso? Não, concordo. Eu vou fazer outra analogia que eu lembrei agora, também falando como usuário. Vamos pensar que eu vou ver uma gravação do Rogério Babler, ok, ao vivo. Rogério é aquela pessoa que fala o português 100% perfeito, palavras difíceis, né, num único tom de voz. Quanto tempo eu vou conseguir ouvir o Babler falando dessa maneira? Pouco tempo. Pouco tempo. Agora, ouvindo o Babler falando como todo mundo fala, né, usando os termos que a maioria das pessoas usam, além das pausas irregulares, eu vou conseguir ouvi-lo por muito mais tempo. Né? Coisa que a inteligência artificial não consegue fazer. Ela não vai trazer essas pausas, né, seja vídeo ou apenas áudio, não vai trazer essas ondulações de voz, e não vai trazer os erros que a gente está acostumado a ouvir, nosso ouvido está acostumado a comer palavras, né, comer sílabas.
Isso faz diferença na hora de você estar Bem pontuado. prestando atenção. Não tinha parado para prestar atenção nisso. Então, interessante. Eu acho que essa é a diferença, né, da humanização com a automatização. Por isso que eu vejo que o IA, sim, vai substituir algumas profissões, mas não vai substituir o ser humano. Né? Eu acredito que hoje, quem tem medo do IA é porque ainda não sabe usá-lo. Alguns especialistas dizem, o IA não vai pegar o seu emprego. Quem vai pegar é alguém que saiba usar o IA. Aliás, eu tenho achado a IA fantástica. Ela tem 100%. ajudado muito a gente aqui no nosso trabalho, inclusive. Inclusive o meu. Para a gente se preparar para ir para um Sim. trabalho no cliente, sabe? Estudar mais profundidade. Às vezes o cliente não tem, mas antes tinha, né? Você pegava 10 anos atrás, o cliente passava 2, 3 horas te contando um contexto para você fazer um trabalho depois. Hoje em dia, ele escreve uma mensagem no WhatsApp ou ele tem menos tempo para conversar com você, trazer essa sinalização e aí você tem que aplicar. E aí é a dificuldade de cada vez você ser mais assertivo e fazer as coisas sob medida. Exato, exato. E usar o IA ao seu favor. O pessoal que ainda não sabe usar o IA, quem usa e não sabe usar direito, está usando como se fosse um Google, né, para fazer perguntas diretas. E se você souber fazer um contexto antes da sua pergunta, você vai ter um resultado muito melhor, né, com muito mais qualidade. Eu uso, por exemplo, até para responder e-mail. Às vezes vem aquele e-mail comprido, eu preciso ter certeza do que eu estou respondendo, e às vezes a forma que eu vou responder talvez não seja a mesma forma que a pessoa vai interpretar. Então eu vou lá, escrevo a resposta da minha maneira, com as minhas palavras, e jogo no ChatGPT. Vê se a resposta está de acordo. Eu preciso que ela seja humanizada, carinhosa, né? Eu coloco essas palavras e ele não vai refazer, mas ele vai dar pequenas modificações ali sem tirar o contexto, de uma forma bem bacana. E aí lógico, tem que dar uma leitura ali para ter uma certeza do que está sendo, que foi escrito, e aí envio. Me ajuda na minha profissão desde responder um e-mail até na hora de elaborar um bom conteúdo. Então, se você souber usar a inteligência artificial a seu favor, você não tem que ter medo, pelo contrário, você tem que se jogar de cabeça nela. Como é que na BTD vocês já estão usando IA, por exemplo, para... Porque fala um pouquinho para a galera os números de pessoas que se inscrevem para submeter uma palestra para o CBTD, por exemplo. Vocês têm um processo decisório de tomador de decisão muito crítico, né? Crítico positivamente falando, né? Muito preciso. Tem a comissão, né? Científica que participa dessa seleção. Vocês já têm utilizado inteligência artificial nesse processo? Não, eu vou explicar o porquê. Por exemplo, a gente teve, se não me engano, 700 inscrições para 40 vagas. 700 para 40. 600, 700, por aí para 42 vagas. Para quem não sabe, né, o CBTD a gente tem, como eu falei, 200 atividades lá, algumas patrocinadas, outras com palestras, workshops, etc. A pessoa se inscreve para poder palestrar e existe uma comissão científica independente que faz a seleção dessas palestras que vão participar do CBTD naquele ano. Essa seleção não pode ser pelo IA. Por quê? Ela tem que analisar se de fato aquele palestrante tem uma boa didática, se está apresentando um bom conteúdo, se de fato ele domina aquele assunto. Porque o que a gente preza é a qualidade e não a quantidade. E o IA ele não vai ter esse olhar, esse sentimento para dizer, pô, a palestra do Babler ela tem que estar no CBTD ou não pode estar no CBTD. Ali já tem que ser um olhar humano, então não dá para usar a inteligência artificial para isso. Em compensação, não necessariamente o IA, mas a automatização, né, ela tem que ser usada no dia a dia. A partir da pandemia, a gente passou a entregar a maioria das nossas atividades e eventos de maneira online. Qual foi a grande vantagem? Antigamente ficava concentrada aqui em São Paulo, então as pessoas, as empresas da região que participavam. Hoje não importa onde você está, em qualquer lugar do mundo, você pode participar qualquer um desses nossos eventos. Claro, a gente tem o congresso, que é importante ser presencial, porque as pessoas também precisam ter esse network, eu acho muito importante. Então, a gente acaba fazendo isso de uma forma 100% humanizada. Outras, a gente até acaba colocando o IA para trabalhar a nosso favor. Por exemplo, para desenvolver novos assuntos ou novos conteúdos para os nossos associados.
O que eu fiz, por exemplo, no final do ano? Eu perguntei para o ChatGPT quais eram os 20 assuntos mais pesquisados na área de T&D aqui no Brasil. Aí ele me deu os 20. Aí sim, aí vem a humanização. Eu peguei esses 20, coloquei no nosso grupo, lá na nossa comunidade T&D, e perguntei, desses 20 assuntos, quais são que você quer ver nos nossos eventos no próximo ano? E a gente elencou 10 ali, no qual a gente apresenta, por exemplo, nossos labs para os nossos associados. São 10 labs ao longo do ano, os 10 temas ali foram escolhidos através da nossa comunidade. Porém, a comunidade escolheu esses 10 temas a partir daqueles 20 que foi gerado pela inteligência artificial. Ou seja, a gente não deixou de lado a parte humana, mas fez uso do IA a nosso favor. Sensacional, sensacional. Belo exemplo. Aliás, galera, se vocês perceberem esse bate-papo que eu estou tendo com o Cleidson, a resposta que muitas vezes Cleidson tem trazido e os pontos que eu tenho perguntado, eles estão atrelados a histórias. Não é verdade, Cleidson? Então, isso aí, sim. Não é uma resposta pragmática. Não é uma resposta que ela está puramente respaldada num conceito aqui, no caso, o assunto é aprendizagem, mas para se embalar essa resposta, o arcabouço é uma história. É muito interessante isso, que a inteligência artificial, nesse caso, vai falar, como é que eu vou pegar uma história do Cleidson, a não ser que ele carregou essa história, talvez ainda está chegando, né, Cleidson? Vai fazer um download do cérebro em alguma máquina. Sim. Aí, quem sabe, e eu não duvido de nada. Depois, eu estudando neurociência, as coisas que eu tenho visto é impressionante. Então, pode ser que apareça. Depois que mapearam o cérebro de uma mosca drosófila... É verdade. O ano passado, né, mapearam o cérebro dessa mosca. Foi uau! Né? Então, a coisa tá demais mesmo. Mas eu quero dar outro exemplo, Cleidson, e eu gostaria de ouvir seu comentário. Por que uma pessoa escolhe... Em vez de assistir o CBTD, por exemplo, da sua casa, vamos supor que ela esteja na região sul do país ou na região norte, estou pegando extremos mais em relação a São Paulo, que é onde está instalado o CBTD, por que ela optaria fazer um encontro presencial, ao invés de ficar na sua casa ou no seu escritório, não precisar gastar com passagem aérea e todos os gastos que tem com o deslocamento, e assistir digital? O que você acha que é a grande diferença de ver presencialmente? São diversos fatores. Primeiro, a necessidade de interação social. Acho que todo ser humano precisa disso. Por mais tímido que ele seja, recluso que ele seja, existem momentos ali que ele precisa sair, precisa ver pessoas, e o CBTD é uma oportunidade. Segundo, é o network. Né? Você não consegue fazer o network de uma maneira à distância. Você está conheci o Bable ali por acaso, o que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou precisando do seu serviço. Você tem essa oportunidade. Né? Eu até costumo dizer, se está desempregado, vai para o CBTD. Você vai conhecer gente ali, né? Vai falar que você está à procura de uma nova oportunidade e, de repente, a sua especialidade ou a sua função é exatamente o que o outro está precisando. Então, é uma oportunidade de encontro ali, fazer esse network. E terceiro é conhecimento. A maneira como você consegue absorver o conteúdo de uma maneira presencial não é igual o digital. Eu estou aqui conversando com o Rogério Babler e estou prestando atenção no que ele está falando. Eu posso me distrair, posso viajar nos meus pensamentos, mas a maior parte do tempo eu estou aqui concentrado nele. Se eu tivesse vendo o Rogério Babler, por exemplo, na gravação, eu poderia estar tentando prestar atenção e, ao mesmo tempo, no WhatsApp. Respondendo uma mensagem, respondendo um e-mail. Né? Enfim, a interação é diferente, a atenção é diferente. Então, se a pessoa está disposta a aprender algo novo, conhecer pessoas novas e ter oportunidades diferentes, tem que ser presencial. Por isso, ela vai acabar saindo da empresa ou de casa para ir até o local do evento. E aí, eu gostaria de corroborar com isso, né? Esse ano foi impactante para mim quando eu estive lá no ATD, lá nos Estados Unidos. Né? Esse ano foi em Washington, e é o terceiro ano que eu vou. Então, o primeiro ano que eu fui, 2023, tudo era novo para mim. Primeira vez que eu estava entrando
naquele congresso, uma coisa gigantesca também, o centro de convenções bizarro. E aí tem um momento que a BTD promove a delegação, através do Igor, de desconectar as empresas e profissionais brasileiros para bater um papo sobre o que está vendo. Né? Foi ali que eu tive o primeiro ponto de contato com várias empresas que estão no nosso mercado, no nosso setor. Que de maneira mais cartesiana você chamaria de concorrentes. E por que eu digo que de maneira mais cartesiana? Porque, na verdade, o mundo ele está lotado, está repleto de oportunidades. Né? Então, uma visão maniqueísta é, puxa, essa empresa está competindo comigo. Às vezes você nem entrou naquele mercado, a pessoa nem sabe quem é você, a empresa X nunca ouviu falar de você. Nós não somos uma marca como uma Nike da vida, que você não precisa perguntar para as pessoas o que é Nike. Sim. Né? Você pega as grandes marcas, o que é Apple? Não precisa perguntar o que é Petrobras. Né? Mas as nossas empresas de educação, com raras exceções, a maioria das pessoas não sabe o que é. E muitas vezes, inclusive, pessoas que estão no mercado de educação não sabem. Não sabe. Não sabe. Então, tem espaço para todo mundo. Então, o primeiro ponto que eu achei interessante foi essa rede de contato. Então, a gente tem feito parcerias, por exemplo, com o pessoal da Bravende, com o pessoal da Venda Mais, com o pessoal da Revo, o pessoal da Dom Cabral, né? Isso é muito legal. E foi pelos nossos contatos lá na TD. Então, você vai criando vínculo com essas pessoas. Por mais que você fale com elas poucas vezes, às vezes entre um ano e outro você só fala lá, mas você tem momentos para buscar oportunidades. Esse é um ponto. O outro que eu achei muito interessante, a gente estava exatamente conversando esse assunto esse ano de 2025, lá na ATD. E eu lembro que a gente tinha assistido uma palestra e 2 pontos me chamaram a atenção. Foi a palestra do Seth Godin. E a primeira coisa que me chamou a atenção, porque a galera começou dentro da sala a falar de IA, eu falei, deixa eu ver esse negócio aí. Nunca fiz essa experiência, deixa eu sentir. Aí eu escrevi assim, por favor, me deem os principais tópicos da palestra de Seth Godin na ATD 2025 em Washington, D.C. Cara, não apareceu os tópicos da palestra do homem? Acredito. Porque alguém estava usando uma inteligência artificial gravando a palestra, já subiu. Sim. E já tem conteúdo, então. Né? Não é porque é um conteúdo padrão. É óbvio que ele é um escritor e aquilo lá ele já deve ter falado muitas vezes. Mas cada palestra tem seus trejeitos, as suas diferenças. Esse é um ponto. Ou seja, as pessoas não precisam mais se deslocar de lugares absurdos por causa do conteúdo. Então, vou gastar uma grana aqui por causa do conteúdo. Então, eu estou corroborando, na minha humilde visão, exatamente com o que você trouxe. Não é sobre especificamente o conteúdo, é que o conteúdo está dentro desse contexto. O conteúdo é o que atrai para ver isso, mas tem toda uma experiência. É como ir novamente no show, não é só sobre ouvir a música, senão você ouvia o Spotify na tua casa. Conteúdo por conteúdo está na internet. Você ouve o Spotify na tua casa, você está ouvindo a música. Não é só. É óbvio que você não iria para lá se não tivesse a música. Sim, claro. Eu não iria se não tivesse a palestra do Seth Godin ou dos outros palestrantes, enfim. Então, esse é um ponto. O outro ponto e eu fui flagrado com isso. Eu estava com a Karen da Venda Mais, ela... O que você mais gostou aqui das palestras que você viu? Aí eu falei, nossa, eu adorei um negócio que o Seth Godin falou. O Seth Godin mostrou uma figura de um trânsito no slide e ele fez uma brincadeirinha, como se fosse uma peça de teatro. Sim. Ele atendendo no telefone e falando assim, oi, desculpa, eu vou atrasar um pouco porque eu estou preso no trânsito. O trânsito está um caos. E ele simulou que ele estava desligando o telefone e falou assim... Mas quem é o trânsito? Mas quem é o trânsito? Se você está no trânsito, você é o trânsito. Sim. E isso não estava desse jeito no resumo da palestra dele que eu busquei da IA. Mas o que mais me marcou... Foi esse momento. Exato. E ficou marcado sobre para de reclamar porque você está dentro do contexto das coisas.
Não é sobre o que está acontecendo. Você é o que está acontecendo. Você é parte do que está acontecendo. Foi uma outra forma que ele trouxe para falar o famoso locus de controle, que todo mundo conhece no nosso mundo da educação, lá do tempo do Napoleão Hill, não é verdade? Então, é muito interessante que você está trazendo assim, a veemência de que a emoção é fundamental nesse processo de aprendizagem. Sem dúvida. Sem desqualificar essa parte técnica metodológica. Mas sem emoção não vai grudar, né? Não vai ter efeito, talvez, a aprendizagem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora. Teve uma vez que estava dando aula por curso de design sobre teoria das cores. Explicando, e o aluno fez alguma pergunta lá. Eu lembro que estava falando sobre preto absoluto, né? Que absorve totalmente a luz. E ele foi fazendo outras perguntas, eu respondendo, até que quando me dei conta, a gente está falando sobre o buraco negro. O que tem a ver o buraco negro com a aula de teoria das cores? Nada. Porém, ela teve uma conexão, isso fez também com que houvesse uma interação maior da turma, porque cada um foi fazer uma pergunta diferente até chegar nesse momento. Se não fosse essa emoção, a aula já teria praticamente ido embora, fica aquela aula fria, conteúdo curto, né? Que se você só fala, você só joga informação, você não está, de fato, transformando em conhecimento. E, enfim, aí fica um negócio mais gelado, você não tem aquela motivação, pô, eu quero assistir a próxima aula porque eu quero saber qual vai ser a próxima emoção, entre aspas, aí. Então, o que você falou, de fato, faz diferença. É um momento específico que chama a atenção, de repente, no momento de 1, 2, 3 horas. Né? E aquilo nunca mais vai se repetir. É isso. Nunca. É muito louco. E se você tentar repetir, não vai ser a mesma coisa. Vai soar um negócio falso. E você vê, né? Aqui a MH Consult ela começou, na verdade, com atividades experienciais, né? E depois foi migrando para outros caminhos, mas até hoje a gente usa atividade experiencial, mas com muito cuidado. Vocês nos conhecem já há um bom tempo, né? A gente não usa atividade pela atividade. A gente até usa um tagline com muito cuidado aqui, experiencial para o que realmente importa, ou seja, a transformação do comportamento para a geração de resultado, né? E eu lembro de uma vez que eu estava, para quem me conhece, eu sou engenheiro e trabalhei como engenheiro de produção, né? E eu trabalhei numa fábrica de fundição de vidro que fazia tela de TV. Para quem não sabe, pergunta para as vozes de vocês. Antes a tela era de tubo, assim. A TV era um tubo grande, né? E tinha que levantar para trocar de canal. Nossa, precisava de 2 para carregar a TV, né? E tinha que se levantar. Você tinha que levantar, tinha isso também, né? Bom, eu trabalhei nessa fábrica de fundição de vidro e justamente estava se começando a dizer que a tecnologia ia mudar. Ou seja, aquela fábrica não existiria mais. Então a gente tinha que trabalhar para dar uma sobrevida para a fábrica. E, obviamente, o custo Brasil era um dos fatores que inibia essa possibilidade. E aí juntou-se os líderes da produção, da manutenção, da engenharia, para 2 dias de workshop num hotel retirado, off-site, para a gente discutir, fazer brainstorming para buscar alternativas para otimização de processo e redução de custo para dar uma sobrevida de 7 anos para aquela fábrica. Esse era o número mágico que tinha na época. E olha que interessante, o clima era muito bom naquela empresa. Eu amei trabalhar. Aliás, eu sempre faço propaganda da Philips, que foi uma fase maravilhosa na minha vida, como outras foram também. A Philips só tem elogio para fazer. E o clima era muito bom e estava lá e a gente... E cola post-it na parede, alguém levou uma metodologia, assim por diante, e tentando buscar alternativas. E olha só, Cleiton, de repente, para fazer o vidro, você precisa de um forno gigantesco. Imagina um forno de pizza, mas de um tamanho gigantesco, onde você insere matérias-primas das mais diversas, mais caco de vidro, funde aquilo numa temperatura também que são 1.300 graus. Então imagina, é uma piscina de vermelha, né? Porque imagina o vidro derretido, vermelho ali, a um calor de 1.300 graus, e aquilo fica 24 horas por dia, 365 dias por ano, rodando ininterruptamente, né? Então, dentro de uma fábrica de fundição de vidro, qualquer que seja essa fábrica de fundição, ela tem esses fornos gigantes, né? E aí uma pessoa, na hora que a gente está fazendo o brainstorming ali, não vou lembrar quem, mas fez uma piada e falou assim: cara, o negócio é parar de fazer tela de televisão e vamos aproveitar aquele forno e vamos fazer pizza. Né? E aí todo mundo deu risada e de repente alguém fala assim: qual que é o combustível para fazer pizza? Aí
num forno de Sim, pizza. Aí alguém falou assim, óbvio, é lenha, né? Falei, então, qual que é o combustível do nosso forno? É o óleo BTE. O óleo BTE é um óleo pesado fornecido pela Petrobras, justamente usado para queima, Sim. né, de combustível. E é uma matéria-prima, é um insumo caro na produção de vidro. E aí alguém falou assim, e que outro combustível a gente poderia fazer? Os caras, você tá louco, né? Vai querer pôr lenha no forno, né? Ela falou, não, mas vamos começar a buscar outro combustível. Conclusão, uma brincadeira virou um projeto real de modificar o sistema de combustão dentro do forno, que saiu de óleo pesado BTE para gás natural. Muito mais barato. Mais barato. E aquilo foi um dos fatores que ajudou a dar sobrevida para essa empresa. Então, olha só que interessante o processo de aprendizagem. Se você tivesse fazendo esse brainstorming online, não sairia isso. Não sai. Porque não tem essas brincadeiras. Exato. Não tem essa interação que são pontuais, como eu falei para você. E são únicas. Que se marcar outro encontro igual a esse, não vai sair as mesmas brincadeiras, não vai sair as mesmas ideias, não vai sair as mesmas... É só mudar 2 pessoas no grupo e já não sai do mesmo jeito. Talvez uma só. Né? Existe que as pessoas são mais tímidas, mais brincalhonas, porém, juntando todo mundo ali, dá uma mistura bacana que se tirar um ingrediente não vai ser a mesma coisa. Então, o IA é muito bacana, mas, de novo, eu reforço aqui, ele não vai substituir o ser humano em hipótese alguma. Aliás, você usou uma palavra tão maravilhosa que me deu um insight. A gente tinha que mudar o nome do seu podcast aqui de aprendizagem em tempos de IA por o ingrediente do sucesso em tempos de IA para a aprendizagem. Né? É uma boa. Fica aí a dica, viu, Thiago? Quando vocês verem aí que já está esse nome diferente, antes o nome era aprendizagem em tempos de IA. É verdade. Cleidson, tá maravilhosa essa conversa, mas como diz o meu amigo Rafa, nosso jornalista que trabalhou conosco aqui muitos anos, querido Rafa, ele dizia o seguinte, como diz o filósofo, o tempo ruge. Verdade. O tempo ruge e aqui estamos atingindo o nosso horário, mas antes de terminar, conta um pouquinho para a galera que nos ouviu aqui ou nos assistiu pelo YouTube, quais são as fontes que você bebe, assim, que você se inspira, para a gente também se inspirar com você? Pessoas. Outras pessoas me inspiram demais. Né? Eu ouvi uma palestra do Rogério Babler, vai me dar um insight. Né? Ouvir a palestra de outra pessoa vai me dar outro insight. E por incrível que pareça, quando era criança, adolescente, eu odiava história. E hoje eu sou apaixonado por história. E quando eu vou viajar em um lugar diferente, se tiver um museu, vai ser o primeiro lugar que eu quero conhecer. Que legal. Por que isso? O museu, eu leio tudo que tiver no museu. Eu não vou para passear, eu vou para aprender. E ali vai me dar uma fonte muito bacana para alguma coisa que eu vou fazer no meu dia a dia. Né? Seja no trabalho hoje como coordenador de conteúdo, seja nas minhas palestras, seja na educação das minhas filhas. Então, eu acho que os passeios, as viagens e principalmente as pessoas as quais eu admiro, igual sempre estar assistindo, são as fontes onde eu bebo com muito gosto. Show de bola. Cleidson, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Que papo fluido, eu adorei. Espero que você que esteja nos ouvindo ou que nos assistiu também tenha gostado. Você está convidadíssimo para voltar quando quiser. Cleidson é uma enciclopédia, tem um monte de coisa para contar para a gente, pessoal. Um podcast é pouco para falar com ele. Espero que você também tenha curtido vir aqui. Não, curti demais. Achei pouco tempo, passou assim voando. Conte comigo, convidado, estou aqui com certeza. E obrigado pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado a você, agradeço mais uma vez. Tiago, obrigado pela chance. Você que nos assistiu e que nos curte aqui. Cleidson, quem quiser falar com você, como é que te encontra nas redes sociais? Eu estou no LinkedIn como Cleidson Gonçalves ou então no Instagram como Prof. Cleidson. Prof. Cleidson, professor Cleidson. Se quiser conversar comigo, eu estou lá, só mandar mensagem, eu mesmo respondo com muito prazer. Domingo a domingo, estou à disposição de vocês. Aproveita um jabá do CBTD e da ABTD, como é que se conecta para... abtd.com.br, qualquer dúvida tem o pessoal lá do atendimento, se for alguma coisa relacionada a conteúdo, eles passam para mim. Tá? Não tem meio campo, eu costumo dizer que eu mesmo gosto de responder a galera. E como eu disse no começo,
Se tiver ao meu alcance, conte comigo, que será um prazer ajudar todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.